nenhum programa de recuperação acontece sem que o pastor sênior, presidente, se envolva. Não é uma coisa que nós aprendemos no nosso processo de recuperação? Não tem como haver, celebrando, um processo de recuperação sem que o pastor se envolva. Eu sou muito grata a Deus pelo Kenner que está aqui com a gente. É um homem que entende o que é recuperação, é um homem que vai falar talvez um pouquinho sobre isso. Então, te convido, Kenner, para vir aqui. Enquanto ele está chegando aqui, eu só queria agradecer a Deus pelos vários locais representados, pelas várias pessoas que estão aqui, de vários estados, que dirigiram 7 horas a 6 horas. Eu vi um de 8 horas que chegaram aqui. Eu falo de novo, Kenny? Não, né? Não precisa repetir de novo, né? Não precisa, não. Então, eu só queria dizer que você é muito bem-vindo, que você é muito bem-vinda. E eu agradeço a Deus pela tua vida, Kenny, por estar com a gente, por nos abençoar, e que Deus te abençoe no que Ele colocou no teu coração para nós. Olha, logo depois, nós vamos ter um tempinho de perguntas e respostas com ele e com a Priscila, da nossa palestra de ontem. Então, se tiver alguma pergunta, vai escrevendo aí, que vai ter um QR Code aqui, que logo depois que ele falar, nós vamos ter um bate-papo, tá bom? Qualquer pergunta que você tenha, você pode mandar, pode escrever, e nós vamos ter o QR Code que você vai poder mandar e vamos tentar responder, tá? Bom dia, eu sou o Kenner, um filho amado de Deus. Que alegria estar com vocês nessa manhã, que alegria partilhar a mesa, que alegria fazer parte disso. Vocês escolheram este ano falar sobre tempo, aproveitar, compreender, dar conta do agora. E eu gostaria de dizer algumas coisas sobre a minha relação mnemônica, a minha relação na experiência das memórias com os 12 passos. Eu me emociono muito quando estou em qualquer ambiente que os 12 passos são lembrados. Eu tive a experiência bonita de ver a aplicação dos 12 passos acontecendo na minha casa. Testemunhei uma transformação profunda da aplicação e da vivência dos 12 passos na minha casa. Me lembro como se fosse ontem. Eu sou alguém que esqueço as coisas com muita facilidade, sabe? Isso é bom, porque coisas ruins também passam. Mas me lembro, e não me esqueço, sabe, Roseni, quando meu pai, eu provavelmente tinha 7 anos, 7, 8 anos, me chamou no carro e me mostrou uma fichinha branca, com 2 letras, AA, e me mostrou assim. Eu falei, pai, o que é isso? Ele falou assim, esse é um começo de uma transformação que Deus está fazendo na nossa vida. Isso me toca muito, porque é memória, é tempo. Isso tem a ver com experiência da construção de mim mesmo. Porque memória é isso, tempo é isso. Nós somos, do ponto de vista da nossa identidade, narrativas das nossas memórias. Nós somos as experiências pelas quais passamos, e essas experiências pelas quais passamos se constrói uma história. Por isso que o agora é tão importante, porque é exatamente no fazer do agora, no tecer do agora, que nós vamos nos modelando, e as escolhas do agora, daqui a pouco vão se transformando num passado, e ao mesmo tempo vão apontando para um futuro possível. O agora é como uma casa sem nada, que eu vou ornamentando. O agora é esse desafio que me leva a entender melhor a vida, me leva a entender melhor as minhas escolhas,
isso vai me possibilitando transformar este agora no melhor possível, diante da nossa humanidade, das nossas fragilidades, das nossas limitações. Isso tem a ver com a experiência do tempo, porque o tempo, a Bíblia o tempo todo diz, o tempo passa. E olha, ontem aqui eu já tive uma experiência, o CR me proporcionou viver uma experiência de temporalidade interessantíssima ontem aqui, sabe? Eu saindo, logo depois que o Vili pregou, precisei sair, que eu me encontro na porta aqui da IBAB com um amigo que eu não via há 20 anos, o Werner, que por incrível que pareça está aqui por acaso. Ele me disse: olha, Kenny, eu não sei o que é IBAB, nunca ouvi falar na IBAB, não te via há 20 anos, estou me mudando para São Paulo, ouvi falar de um congresso de tal do CR e estou aqui. Olha, tá vendo? Por isso que eu sou pentecostal, viu? E ele me abraça, ele falou: Kenny, eu falei: Werner, o que você está fazendo aqui? Eu falei: não sei. Eu falei: tá bom, você está aqui. E quando eu vi o Werner, depois voltando para casa, fiquei pensando: o que eu fiz com a minha história nesses últimos 20 anos? O que eu fiz com a minha existência nesses meus últimos 20 anos? Tem um teólogo, J.K. Smith, ele tem um livro lindíssimo, Como Habitar o Tempo, é o título da obra. Recomendo muito. Como Habitar o Tempo. Ele diz assim, ó: nunca houve uma época mais sagrada do que a nossa, e nunca uma menos sagrada. Nunca houve um tempo, uma época mais sagrada do que a nossa, e nunca houve uma menos sagrada. É mais ou menos assim, ó: o tempo é sagrado, a vida é sagrada. A maneira como habitamos o tempo demonstra a sacralidade da vida, a importância que damos às coisas, a forma como lidamos com as pessoas, as escolhas que a gente faz, a maneira como nos compreendemos, o jeito como tratamos a vida e as oportunidades que nos vêm. J.K. Smith está dizendo: não há nada mais sagrado do que o tempo, não há nada mais sagrado do que a temporalidade da vida, não há nada mais sagrado do que isso. Por quê? Porque é aqui, é nesse movimento que a gente vai se constituindo, e que inclusive vamos demonstrando o quanto a gente entendeu a Deus, a fé, e o quanto isso realmente é importante para a gente. A fé cristã é um convite para a vida, a fé cristã não é um convite para o céu, a fé cristã é um convite para a história, para a vida. E o J.K. Smith está dizendo assim: olha, então trate o tempo de forma cuidadosa, trate o tempo como uma experiência sagrada. E na Bíblia nós temos um livro que lida com o tempo, especificamente com o tempo, que é Eclesiastes. E quando eu leio Eclesiastes, sabe de quem eu lembro? Eu lembro dos Titãs. Vocês já ouviram Titãs ou não? Não, aqui é tudo crente, não ouve Titãs. E Titãs tem uma canção, Epitáfio, lembra? Pedi para a Marcela tocar depois aqui. Deveria ter amado mais. Epitáfio é essa expressão para aquela frase poética que fica sobre o nosso túmulo. Então ele está cantando diante da possibilidade de um tempo que passa, e passa mesmo, e se vai. Ele diz: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Aí vem uma das frases mais proféticas. Vai falar com a gente? Comigo? Então vamos lá. O acaso, enquanto eu, o acaso,
enquanto eu... Veja, o acaso só me protege. Olha, isso é profético, irmão, é profecia, é denúncia. O acaso só nos protege. O acaso só nos protege enquanto eu ando o quê? Aí em Epitáfio, Titãs diz: a vida passa rápido demais, o passado logo surge, o presente vai se esvaindo, e na porta da entrada da nossa vida, o futuro vai aparecendo. A vida é muito passageira. O texto bíblico fala que é como um sopro. Aí ele diz: eu poderia ter beijado mais, eu poderia ter chorado mais, eu poderia ter visto mais o sol se pôr. Você já viu o sol se pôr? Eu poderia ter cuidado mais, eu poderia ter falado mais, eu poderia ter abraçado mais, eu poderia ter andado mais, eu poderia ter feito alguma coisa a mais, eu poderia, porque eu fui deixando o tempo correr e o epitáfio está à minha frente. Aí ele diz: o acaso tem que me proteger então, porque se o acaso não me proteger, portanto, ando distraído. Se o acaso não me proteger, eu estou perdido. Coloco sob os cuidados do acaso a possibilidade de aproveitar a vida. Aí Eclesiastes vai dizer, o Correlet vai dizer: não é o acaso que vai te proteger. Não é o acaso. O que vai te proteger é a maneira como você habita o tempo. É a forma como você lida com a vida, é a maneira como você se constitui, tem a ver com as escolhas que você faz, tem a ver com sabedoria. E lá em Eclesiastes, no capítulo 1, o verso 1 diz: palavras do Correlet, do pregador, do sábio, do filósofo, filho de Davi, de rei de Jerusalém. Verso 2: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é... Eu lembro a primeira vez que eu ouvi sobre isso, quando me converti, na época inclusive muito próxima do tempo que eu conheci o Verne, que ontem encontrei por aqui. Vaidade me diziam que tinha a ver com ornamentação. E vocês sabem sobre quem que cai isso, né? Nas igrejas. Irmã, você é muito vaidosa. E a expressão vaidade é outra coisa. Vaidade no texto bíblico, vaidade aqui é rebel, que tem a ver com a vida é passageira. A vida passa, a vida é ligeira, a vida é um rio que corre e você só percebe o quanto ele passa rápido. Isso é a vaidade. A vida é uma vaidade porque a vida ela é fúgitis, a vida é um devir contínuo, a vida passa. E aí nós temos o capítulo 3 de Eclesiastes, que aqui tem um manual que nos ajuda a responder à provocação de Epitáfio. Nos ajuda a responder à provocação crítica do Titãs. Capítulo 3, verso 1 em diante diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, mas também tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra. Mas tem tempo de guerra e tem tempo de paz também. Só que já não precisaria mais falar nada. É só ler, ouvir Titãs e ir para a vida. Peço a Deus que não atrapalhe o texto, que me ajude a não atrapalhar o texto.
Porque assim, a primeira coisa, o texto aqui óbvio, que é uma resposta a esse desafio, para que mais do que o acaso nos dê condições de lidar com a vida, é discernimento. Tem a ver com discernir. E discernir, inclusive, na Bíblia é mequidom, né? Discernimento do Espírito, ou dos Espíritos, discernir a vida. Porque é o seguinte, tudo tem seu tempo. Se tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para uma coisa e tempo para outra, tempo para se fazer e tempo para se deixar de fazer, para que eu consiga conduzir a vida no agora, de forma que essa vida valha a pena, e eu a habite na profundidade que a nossa existência exige. O discernimento é a capacidade de entendermos, por exemplo, o que está sob a nossa capacidade de dar conta e aquilo que a gente não dá conta. Discernimento é essa arte interpretativa de olhar para a vida, olhar para nós mesmos, olhar para as pessoas, olhar para as situações, olhar para a contingência da vida e saber na vida o que está sob o nosso controle e o que eu posso mexer, o que eu posso mudar, inclusive conseguir perceber aquilo que eu não dou conta e que não está sob a minha capacidade em si. Discernir é interpretar a vida com tanta profundidade a ponto de observá-la cuidadosamente e saber os nossos limites. Discernir é uma inteligência da alma que construímos com experiências. Existem coisas que só discernimos com barba branca, como a minha está ficando assim, ó. Outro dia minha filha mais velha, Beatriz, disse assim: pai, a sua barba está ficando branca. Aí eu pensei, eu acho que agora eu estou começando a aprender um pouco mais sobre discernir as coisas na vida. E se você percebe o texto, tem coisas aqui no texto que estão sob a nossa alçada. Tempo de matar e tempo de curar. Espero que você nunca esteja num tempo para matar, a não ser aquilo que te mata por dentro. O Carlos Nejá, que falou aqui outro dia, da Academia Brasileira de Letras, um amigo, ele tem um livro lindíssimo, um dos mais importantes da poesia brasileira, e ele vai, de maneira poética, contando as narrativas bíblicas, e ele fala de Caim e Abel, e ele diz na boca de Caim, na boca de Abel: Caim foi me matando dentro de si e depois me atingiu. Caim foi me matando primeiro dentro de si e depois me atingiu. Ou seja, talvez essa morte nós temos que realmente realizar em nós, quando em nós temos pulsões que levam a atitudes que desumanizam o outro por qualquer razão que seja. Essa morte tem que acontecer, sim. Mas o que o texto está dizendo é que tem coisas que estão sob a nossa alçada. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Isso é a gente. É a luz da nossa condição humana, a luz da nossa capacidade de discernir. Há tempo que eu tenho que dar um passo e há tempo que eu tenho que dar um passo para trás. Há tempo que eu preciso me silenciar, há tempo que eu preciso falar. Qual é o problema? É quando no tempo do silêncio eu falo, no tempo da fala eu me silencio. No tempo do silêncio falo, destruo com as minhas próprias mãos e língua. No tempo da fala me silencio, eu adoeço a minha alma. E falar é uma arte, não é? Eu fico perguntando, qual é o grande milagre desses espaços terapêuticos? Qual é o grande milagre? O que tem de misterioso, que o cara entra numa partilha e vai tornando aquela partilha parte de si e de repente vai mudando? Falar, se abrir, se expor corajosamente num espaço de segurança. Então, quando é tempo de falar, é falar. Quando é tempo de silenciar, é silenciar. Aí, para o acaso não me proteger, para que eu torne o agora um lugar habitável, eu preciso aprender a discernir, a interpretar o que devo fazer ou deixar de fazer. E como faço para aprender sobre isso? É a vida, irmão.
havia uma pedra no meio do caminho. Lembra de Drummond? Havia uma pedra no meio do caminho. O problema não é a pedra, o problema é que a gente tropeça na mesma pedra sempre. Ser sábio não é ser perfeito, ser sábio é não tropeçar na mesma pedra sempre. A gente aprende com os tropeços e discernimos ou aprendemos a discernir, inclusive com os erros. Os erros são como instrumentos pedagógicos que nos transformam em pessoas melhores, porque pessoas melhores aprendem a discernir melhor a vida. Então, como é que o acaso não vai nos proteger? Ouvindo o Kohelet, aprendendo a discernir, que o Espírito de Deus nos ajude a discernir a vida. Mas tem coisa que não tem, como a gente mexer mesmo, no sentido que não está sob a nossa alçada, tem a ver com a nossa capacidade de perceber os nossos limites. É o primeiro passo, dos 12 passos. Lembra do primeiro passo? Admitimos que éramos o quê? Perante nossas feridas. Meu Deus, admitir que somos impotentes. Isso aqui é impotência? A potência é o que nos faz ser. O ser é ser porque tem potência. Eu sou impotente diante das minhas feridas. No primeiro passo do AA, eu sou impotente diante do alcoolismo. Qual o primeiro passo? Olha só, gente. Qual o primeiro passo para que a vida mude nesses lugares tão difíceis, e traumas, e tendências, e boicotes? Olha a sabedoria. Discernir quando você está no lugar da impotência, porque quando você coloca um espelho em si e percebe que é impotente diante de qualquer coisa, você compreendeu que precisa buscar ajuda, você percebeu que tem limitações, você mudou. E aqui no texto, veja, há tempo de nascer e há tempo de... Você escolhe nascer? Você escolhe morrer? Tem a ver com aquilo que nos vem. Nós somos resultado exatamente de todas essas coisas pelas quais passamos, e algumas coisas nos tomam tão profundamente que já não está mais sobre nossa potência. Discernir isso é o caminho para que a vida comece a ganhar mais sentido. Porque quando tenho uma compreensão equilibrada de mim mesmo e percebo inclusive as minhas impotências, o próprio projeto aqui nos instrui. Discernir a minha impotência não é perder. Discernir a minha impotência é a possibilidade de dar conta em ajuda das minhas fragilidades. E onde há o discernimento de si, inclusive dos seus limites, ali há uma porta aberta para as grandes transformações. Amém. Interessante que o texto continua e diz, porque assim, ele vai usando uma série de expressões, Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de ganhar, há tempo de perder, há tempo de rasgar e há tempo de costurar. Rasgar aqui tem muito a ver com uma experiência de lamento. Na tradição judaica, você rasgava a roupa em dias de dores. Há tempo de rasgar e há tempo de costurar. Há tempo de gritar e há tempo do seu grito ser acolhido. Há tempo de calar, há tempo de falar. Olha isso, há tempo de prantear e há tempo de saltar de alegria. Você já saltou de alegria assim, não? Alguma coisa muito bonita que aconteceu na tua vida, que você saiu assim, pulando de alegria, pelo menos na alma? Já viveu essa experiência? Pois é, mas esse tipo de experiência, ela não é a única possível, O que o sábio está dizendo é o seguinte: na experiência do agora, não há só o espaço para o riso, há o espaço para o pranto também, há o espaço para a dor também. Qual é o grande problema do nosso tempo? É um tipo de sociedade anestésica.
sociedade anestésica, sociedade da anestesia, sociedade fala assim, ó, pare de sofrer, não chore, pare de chorar, você é forte, Deus é contigo, nós somos cabeça, não cauda, você foi chamado para ser príncipe, princesa. Cadê seu Instagram? Instagram, está todo mundo rindo, feliz, abraçando, beijando, com gente importante, não é? A gente tem que procurar pessoas importantes para colocarmos no Instagram. Por quê? Porque a gente está bem, não tem espaço para sofrimento, não tem espaço para dor, não tem espaço para trauma, não tem espaço para depressão, não tem espaço para ansiedade, não tem espaço para crise de pânico, não tem espaço para perda, não tem espaço para... Nós somos super homens e mulheres, nós vamos pisando na cabeça do diabo, aleluia, e não há mais nada que nos impeça, a glória está sobre nós, o poder está sobre nós. Isso é no domingo, chega na segunda, você tem um patrão chato para dar conta. E às vezes você é o patrão, pode ser também, né? Você descobre que o teu amigo, que a tua filha, que o teu filho, que o teu irmão, que o teu esposo, que a tua esposa, que você tanto ama, teu filho, tem um diagnóstico não esperado. Você perde o emprego, você se dá conta que existem doenças em você, que você vai ter que lidar o resto da vida, você vai ter que domesticar, tratar, ouvir, e vai perceber que às vezes essa doença, essa coisa te derruba, e você sai voando na fé, mas quando aterrissa na vida, percebe que a vida não é assim. Eclesiastes está dizendo o seguinte, ó, baixa a bola, porque aqui na vida há espaços para o sorriso, mas o que nos constitui como gente também é o choro. Então quando for o tempo para chorar, chore, e que Deus te arrume um ombro para que as suas lágrimas sejam acolhidas. Quando for o tempo para sorrir, que tenha gente para abraçar e pular. Quando for o tempo para rasgar, que tenha gente ali que pegue os pedaços da sua roupa e guarde, para que depois possa costurar com você mais à frente. Porque a vida ela é possível não porque não há lágrimas ou só há sorrisos. A vida só é possível primeiro porque Deus está com a gente e a sombra do Onipotente nos alcança, inclusive nos dias difíceis. Tem sombra, mas tem inimigo também. Tem sombra, mas tem doença também. Tem sombra onipotente, mas tem trauma também, e a gente vai enfrentando a vida na serenidade de Jesus Cristo, que tornou a cruz símbolo maior da dor, como experiência de salvação. A dor também nos salva da nossa ignorância, nos salva da nossa prepotência, nos salva dos nossos riscos. A dor é importante, faz parte da gente. A grande diferença é que o acaso não vai nos proteger quando entendermos que tem lugar para a dor e aprendermos com ela. Paulo faz teologia com isso, diz assim, ó, Romanos 5, 3-5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem se gloria em tribulação, irmão? Tipo assim, você acorda de manhã cedo, descobre, estou desempregado. Louvado seja o Senhor. Paulo é masoquista, parece, né? Não é isso não, irmão. É que tem coisas que a gente só aprende no lugar da dor. Não é que valorizamos no sentido de desejamos a dor, mas a dor faz parte, não somos melhores nem piores por isso. O grande desafio é: como eu faço para que no espaço da vida a dor não seja um instrumento do acaso, mas um instrumento de Deus para mudar a nossa história? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Então tribulação produz alguma coisa, paciência. E a paciência o quê? Experiência. E a experiência? Esperança. Meu Deus do céu! Começa aqui
Numa perda, começa aqui, numa tragédia, começa aqui, num momento inesperado, começa aqui numa descoberta. Você descobre, meu Deus, eu tenho isso em mim. Eu descobri que tenho coisas em mim que não dou conta. Eu descobri que eu tenho tendências, eu tenho latências, eu tenho coisas que estão acabando com a minha vida. Eu descobri, que dor! Pois é, a partir daí, quando reconheço a dor, eu começo a dar conta dela. Porque, veja, os nossos demônios só têm força só nas sombras. Quando eu jogo a luz, eu descubro o nome. Lembra? Em nome de Jesus. Qual é o teu nome? Eu estou trazendo para a luz. Eu sou isso aqui. Mas como dói trazer os nossos demônios para a luz. Mas aí eu os enfrento. E enfrentando persevero. E tenho paciência. Vou aprendendo a lidar com isso. Isso me dá experiência, mais ou menos assim, ó. Se Deus foi comigo até aqui, nessa tragédia tão dolorosa, esta que me vem à frente, Ele estará também. Isso é experiência. Só quem já perdeu alguma coisa sabe que é possível superar perdas. Não é? Aí diz o texto, isso gera o quê? É lógico que gera esperança, é mais ou menos assim. Na pedagogia das lágrimas, somos informados pela vida, que é possível superar coisas que às vezes não imaginaríamos superar. E quando outras aparecem, temos a certeza que assim como Deus foi conosco diante daquelas outras, será agora também. Isso é esperança. Esperança não é assim, ó, não terei problemas. Esperança é, eu sei que até aqui ajudou o Senhor. E Ele continuará ajudando. Por fim, que eu acho que já passei meu tempo, né, Rose? Não esconder nossas fragilidades. Eu quero terminar com isso. Não esconder as nossas fragilidades. Não esconder as nossas fragilidades. Não esconder as nossas fragilidades. Não esconder. Não fingir. Não maquiar. Não guardar no fundo do baú como se não existisse. Não visitar as nossas fragilidades, trazer à luz as nossas fragilidades. Há tempo para matar, há tempo para construir, há tempo de chorar, que é mais ou menos assim, olha, a gente é ser frágil. O que esse sábio está dizendo? Ele está se expondo, ele está rasgando a alma e está dizendo, ó, eu sou ser humano, e se não cuidar de mim mesmo, eu acabo com a minha vida e acabo com as minhas próprias mãos. Eu sou frágil. Sou tão frágil que há tempos na minha história que eu produzo vida e tem tempos na minha história que eu produzo morte. Cuidado comigo. Eu não me engano, eu não me boicoto, eu não brinco com mim mesmo, com mim mesma, eu não brinco com o que sou capaz de fazer, eu não brinco com as potencialidades que eu tenho para me autodestruir, eu não brinco com isso, porque eu sei o que sou capaz de fazer. Olha que maturidade. Isso não é triunfalismo. Isso é o jeito maduro de enfrentar a vida. Eu me lembro, e eu termino com essa história, eu fui participar de uma partilha no NA. E um rapaz disse assim: fiquei 8 anos sem usar drogas. Já estava me preparando para ser pastor. E coloquei na minha cabeça, estou curado. Fui num casamento de uma das minhas irmãs. Tomei um copo de bebida. 3 dias depois estava novamente na rua, buscando pedras, achando que era crack. Aí ele disse para mim: descobri uma coisa, eu não posso brincar com o que sou capaz de fazer. Eu sou fraco, então tenho que cuidar de mim mesmo. Agora estou, dizendo ele, há 15 anos, caminhando aqui na minha igreja, que para ele a igreja dele era o NA. E vou dizer uma coisa para vocês, com muito respeito, sou pastor de igreja, irmão, sou gente da religião.
dependendo do tipo de comunidade de fé que construímos, é verdade. Dependendo do tipo de comunidade de fé que construímos, que oculta a nossa fragilidade e nos coloca no lugar para além das nossas limitações e humanidade, se torna um espaço de risco e diálogo de Deus cura, Deus faz, não sei o quê. Na verdade é um instrumento para a nossa destruição. E sim, dependendo da comunidade que construirmos, é melhor sermos membros de espaços como o NA. Mas em nome de Jesus, nós vamos ouvir Eclesiastes e entendermos que Deus não tira a nossa fragilidade. E igreja nenhuma pode arrancar isso dos nossos olhos. Pelo contrário, assim como o CR faz, nos ajuda a apreendermos, a compreendermos as nossas limitações, sabendo que há tempo para tudo, inclusive tempo para sermos sempre humanos. E aí, neste lugar da nossa fragilidade e humanidade, Deus pode fazer coisas grandes. Amém, amém, amém. Pastor, fica aqui. Gente, ter pastor que entende de CR é tudo de bom, não é? Ter alguém que nos entende, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom e sabe amar. Deus é bom e sabe amar. Eu oro para que você tenha na tua comunidade um líder que entende o nosso coração. Um líder que entende que às vezes a gente vem no culto porque a gente está no CR, amém? Às vezes a gente está mais confortável no CR do que no culto, muitas vezes. E ter um líder que entende isso é tudo de bom. Pri, sobe aqui, por favor. Priscila, sobe aqui. E as perguntas, onde está esse QR Code, queridos? Aqui, olha, na nossa roda de conversa. As cadeiras podem vir, por gentileza? Então, nós vamos passar uns minutinhos aqui. Enquanto as cadeiras estão vindo, eu queria dizer que nós temos um material muito lindo sendo vendido lá atrás. Nós temos alguns livros do pastor Kenner, que está sendo vendido. Daqui para mim, Ritinha. Nós temos um trabalho lindo. Daqui a pouco, o Daniel Bota vai começar a fazer a pintura, que vai ser sorteada, que pode ser de um de vocês, tá bom? Nós também temos alguns livros que vão ser sorteados. Por falar nisso, o grupo ali, muito querido, nos deu alguns livros para o sorteio, que eu deixei por aqui, e alguém pode ter pego por engano, porque alguma das nossas áreas é cleptomania. Mas se você fez isso, devolve os livros, meu irmão. Devolve. A gente não vai ficar bravo. Nós vamos sortear esses livros. Então, e nós temos as camisetas. As camisetas não é só para os voluntários. Quem quiser comprar as camisetas, compre. Olha, tá ótimo, ótimo. Queridos, esse H aqui, o nosso logo foi feito por um querido daqui, e é um H, é o H do hoje. E esse H, ele tem... Diego está aqui, ele vai explicar mais adiante. Ele tem janelas, ele tem pôr do sol. Então, o tema do nosso congresso é celebrar o hoje. É interessante que o H é algo que é silencioso, não é? É bem silencioso. Mas os pôr do sol e o nascer do sol também é silencioso e tem uma potência. Existe uma potência no hoje. Existe uma potência de vida. Muito bem. Vamos ter, então, esses minutinhos aqui. E, queridos, olha, nós teremos daqui a pouco a nossa roda, nossos workshops. E eles vão estar falando aqui. E ontem à noite, os nossos adolescentes fizeram algo muito bonito. E eu pedi que eles fizessem de novo. Então, vamos trazer uns minutinhos. Vamos atrasar os nossos workshops por uns minutinhos. Mas eu queria que
quando nós terminássemos com os adolescentes, vocês fossem direto para os seus workshops, tá bom? Para não atrapalhar a nossa agenda. Porque a gente tem que entregar o nosso salão aqui, porque amanhã de manhã tem celebração e o pessoal tem que cuidar. Então, eu posso contar com vocês com a agenda? Tá bom? Então, nós vamos ter aqui, os nossos adolescentes vão fazer a apresentação e vocês vão para os workshops. Muito bem-vindos, queridos. Sobe aqui, meu amor. Tá bom. Enquanto isso, os nossos convidados queridos vão sentando. Não é o seu, pastor. Gente, tem um carro lá fora, que eu vou dar a placa, que ele está com o vidro aberto. Não sei nem se é aqui de Celebrantes, mas é um Fox cinza de São Sebastião e a placa é DRB 0604. Quem for responsável por esse veículo, a janela traseira está aberta, tá? Vou repetir, tá? Fox cinza, São Sebastião, DRB 0604. Bom dia, queridos. Meu nome é Priscila. Oi, Priscila. Sou uma filha amada de Deus, me recuperando de codependência, de controle. E dizer que é uma alegria habitar esse tempo, de ter você aqui, pastor, na nossa comunidade. Me emociono. Ai, ai, vamos lá. Foi muito especial te ouvir, foi muito lindo. Tantas coisas que você trouxe para nós sobre o tempo. E eu queria te perguntar, mas também te incentivo a enviar as perguntas para aquele QR Code, que a gente vai também estar partilhando aqui. Pastor, você falou a respeito da importância de enfrentar a si mesmo, né, as próprias fragilidades. Só que isso não é sozinho, né? Isso é sempre na dimensão da partilha, da comunhão. Então, eu te pergunto, qual é a importância da mesa? Você fala sobre isso. Que lugar é esse da comunhão? Como é que isso impacta no nosso processo? Fora da mesa não há salvação. Amém. Fora da mesa não há salvação. Inclusive, Jesus de Nazaré, quando tentou descrever em linguagem possível de ser compreendida sobre a eternidade, ele usou a metáfora da mesa. Eu estou com vocês aqui até o tempo em que nós cercarmos uma outra mesa. A Eucaristia, ela é o símbolo maior da fé cristã e está ligada à mesa. Por quê? Nós não nos bastamos sozinhos e sozinhas. Nós não enfrentamos a vida sozinhos, nós não suportamos a vida sozinhos. Aliás, sem o outro, nós não seremos transformados nas coisas mais cotidianas. Então, a mesa é fundamental, porque você chorar com alguém é a possibilidade de suportar o choro. É óbvio que nós vivemos um contexto profundamente ególatra, individualista. E óbvio que não negamos a individualidade. Isso não é negar a individualidade. E quem tem que enfrentar é você. No entanto, esse você é interdiscursivo, né? Esse você é com outras falas, é com outras vozes, é com outros olhares, é com outras afetividades, porque às vezes nós nos boicotamos. Você tem alguém que possa dizer o seguinte: Kenner, não é isso, cara. E dizer porque te ama. O privilégio de ter isso. Isso é você ter a oportunidade de sentar numa roda, né, como a gente faz, e poder falar assim: olha, hoje eu passei por isso, pensei nisso, tentei contra mim mesmo, percebi o quanto eu tenho dificuldade de dar conta. Quer dizer, então a fala é mesa, né? Ela passa pela mesa. As dores são suportadas na partilha, na mesa. Então é fundamental. Eu não vejo outro caminho, não tem outro jeito. Assim, às vezes você pode escolher, né? Eu quero ou não ser influenciado pela gravidade. Então vai morar na Lua. Quer dizer, eu não posso escolher ser ou não condicionado pela gravidade. A gravidade está aí, e
E eu preciso aprender a dar conta dela. Eu não vou, por exemplo, achar que posso voar, se eu não colocar lá um instrumento que me faça dar conta da gravidade. Então, é a mesma coisa em relação à nossa saúde. E saúde é um termo muito sério, não é? Aliás, a Bíblia fala muito sobre saúde. Um exemplo, o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é tratado pelos biblistas como o Evangelho da saúde, porque é muita cura, há muito exorcismo, tudo ligado à saúde. Jesus é o Messias da promoção da saúde. E é interessante, todos os momentos em que a gente lê no Evangelho de Marcos a experiência da saúde, essa experiência é no espaço coletivo. Tem mais gente ali participando. Então, não há possibilidade, e não tem a ver com quantidade. O Instagram hoje tem um negócio da quantidade, né? Quantos mil seguidores você tem? Eu estava ouvindo o Wagner Moura falando assim, eu não tenho Instagram, e esse negócio de gente contratar ator por número de seguidores que tem no Instagram, ele diz o seguinte, se querem me contratar por número de seguidores, não precisa me contratar, não preciso de vocês. Eu achei isso bacana, é isso mesmo. Eu acho que não tem a ver com números, mas tem a ver com qualidade, tem a ver com intensidade, tem a ver com substância. Então, sim, sejam 2 ou 3, 10 ou 15, 1. É impossível saúde, é impossível milagre da saúde sem a comunhão, sem a partilha, sem o outro ouvido, sem alguém que esteja do outro lado da mesa. Não é possível, não há caminho fora disso. Estou aqui recebendo as perguntas, obrigada, continuem mandando. Uma pergunta aqui muito interessante, pastor. Como viver o hoje sem querer voltar para o bom passado e sem se preocupar com o futuro incerto? Essa aí vale 1 milhão, né? Eu vou dar um curso, você que compre sobre isso. Eu acho que a primeira coisa, me parece, assim, é aprender com essas coisas boas que vivemos no passado, celebrá-las mesmo, para que coisas boas aconteçam agora também. E ter tanta maturidade nesse processo a ponto de entender que o que passou, passou. Tem uma frase triunfalista que eu gosto mais ou menos, que é assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Isso é um problema, tá, esse negócio. Mas tem uma pitadinha de sabedoria. Uma pitadinha que é o seguinte, não é o que... O melhor de Deus não é que está por vir. O melhor para mim está no agora, no devir. Então, eu aprendo com essas coisas bonitas que vivi, celebro, faço aniversários para celebrar isso, mas vou aprendendo com essas coisas bonitas que eu aprendi para que mais coisas bonitas aconteçam. Então, quanto mais eu aprendo a vivenciar no agora experiências bonitas, felizes, mais as experiências bonitas e felizes pelas quais passei se tornam só celebração, sem nostalgia, sem ficar preso a elas. Porque você lembrar de coisas boas não é um problema, e até desejar. Você olha aqui como foi bom aquele tempo, como foi. Eu sou botafoguense, sabe? Só tem carioca. Pela primeira vez nessa Ibabe, eu pude falar, sou botafoguense, e ter essa recepção calorosa. Estão todos os botafoguenses do Brasil aqui hoje. Que bom, irmãos, nós somos irmãos, hein? Que legal. Eu estou impressionado com tanto botafoguense no mesmo lugar, sério. Eu estou aqui impactado com isso. Enfim, eu fico... o meu filho tem 11 anos, o Roger, e virou um botafoguense fanático. Calma que eu vou chegar no final da ilustração, calma. E eu assisti com o Roger o final da Libertadores.
Meu pai não pôde assistir uma final da Libertadores. Meu avô também não, com o Botafogo. Eu precisei de 42 anos para isso. A Gabi tem 3 anos, já é botafoguense também. E quando o Júnior Santos fez aquela jogada e o segundo gol, lembra? Lá em casa foi uma coisa assim muito bonita. Foi mais do que jogo, foi memória, sabe? Foi história, assim. Aí um irmão me ligou chorando. Pastor, eu sou o campeão da Libertadores. Eu gosto de futebol nem tanto, mas a experiência com meu filho ali, com o Roger e com a Gabi, não tinha a ver com Botafogo, entende? Tinha a ver com a experiência de alegria, de ver o meu filho pulando, gritando, feliz, me abraçando, memória, tradição. Ali eu abracei o meu avô, eu abracei o meu pai. Aí agora, 2024, está o Flamengo e o Palmeiras atrapalhando tudo. Mais uma vez. Mas assim, o que eu faço então? Eu vou celebrar esse tempo. Eu fui ontem tomar um sorvete com o Roger, estava lembrando disso com o Roger. É legal. Mas agora eu pergunto, como que eu faço para que essas experiências aconteçam no hoje também? Foi tão bom que eu quero que aconteça mais. Entende? Com o Botafogo, dificilmente, vou procurar outras coisas. Mas a celebração com meu filho eu posso fazer em outros lugares. Entende? Eu também aprendo com o tempo bom pelo qual passo, para que eu perceba o quanto ele é bom e deseje que se repita em outros ambientes, espaços e experiências. O problema é quando a gente só gosta do tempo mal, né? Aí o que é isso? É gente que está aí na autocomiseração, que torna a dor uma espécie também de lugar que dá sentido. É isso, um pouco disso. Felizmente, a gente vai para a última pergunta. Tão bom te ouvir, pastor. Pastor, eu aqui, sendo da IBAB como tua ovelha, e observando seu discurso e narrativa, eu observo que você usa muito uma expressão estética. Você fala muito essa palavra. É mesmo? Olha que legal. É verdade. E a minha pergunta é, como é que a gente pode, como podemos celebrar o hoje, como podemos transformar o agora em uma expressão de beleza? Nossa, que bonito isso. Como eu posso tornar agora uma expressão de beleza? Uma receita, então. Que não é receita, eu acho. Aproveitando o máximo que posso as experiências mais cotidianas que fazem sentido para mim. Então, o sorriso da minha esposa, o beijo do meu irmão, o abraço do meu amigo, são instantes do agora. E nós somos o acúmulo dos instantes do agora. Então, aproveitemos, pois, bastante. Entendendo que os nossos fracassos, deslizes, equívocos não nos determinam. Corrigindo os passos equivocados que demos. E confiando profundamente com o que há de mais intenso na gente, que Deus é conosco. Amém. Muito obrigada, pastor. Vamos aplaudir. Eu falo com a boca cheia. O nosso pastor da IBAB. Uma alegria ter você aqui com a gente no congresso. É a sua primeira vez. Primeira de muitas. Amém. Viu? Gente, então, dando seguimento, vamos para os nossos workshops. Que Deus nos abençoe. Até já.